O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, ou do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, iniciemos então essa reflexão para esta quarta-feira da 30ª semana do tempo comum. Bem, o evangelho de hoje começa situando todo o povo, dizendo: Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o seu caminho para Jerusalém. Bem, isso a gente já começa a entender, a gente hoje já sabe o que vai acontecer em Jerusalém, Jesus, ele entra em Jerusalém primeiro aclamado, e depois acontece toda o seu martírio, toda a sua flagelação, tudo que nós já conhecemos. Mas para nós que estamos caminhando no dia de hoje, nós precisamos nos atentar que o ano litúrgico está chegando ao final, não é verdade? Nós já estamos na 30ª semana do tempo comum. Daqui a poucas semanas nós já estaremos celebrando o Cristo Rei, que é o final do ano litúrgico, E a gente vira o ano litúrgico para o Advento e inicia-se toda uma reflexão novamente, agora sobre a perspectiva de um novo evangelista. E o que é importante para nós compreender esse momento de que nós estamos chegando ao final de uma caminhada? É porque nós precisamos colocar em prática o quanto antes o que já vem sendo falado há algumas semanas. A urgência de nos decidirmos por seguir o Cristo, esse amor que nós precisamos dispensar para com Ele de forma incondicional, para Jesus Cristo, e dizer não ao mundo. Isso também Ele nos convidou algumas semanas atrás. Na semana que se segue, Ele olhou para nós com tanto amor e com tanto carinho que Ele se ofereceu como alimento. Eu sou o pão da vida. Isso alarmou muita gente e fez com que muitos deixassem de segui-lo por conta desse discurso. Outros preferiram seguir as tentações, também pode ser chamadas assim, mas as seduções do mundo, que eram mais atrativas, mais fáceis, não tinha tanta cobrança, não tinha tanto pormenores, não tinha tanto não a ser dito, e não se comprometia tanto assim com esse reino que era uma proposta desse homem que se apresentava. Então nós estamos nos situando nesse final de caminhada. Jesus vinha ensinando e se dirigindo para Jerusalém. E a pergunta que é feita por uma das pessoas que estavam próximas a Jesus também nos faz
pensar um pouquinho sobre todos esses ensinamentos que nós acabamos de citar e sobre este final de caminhada que nos resta para proclamarmos Cristo Rei das nossas vidas, né? A festa que se aproxima. A pergunta foi: é verdade? Deixa eu só encontrar aqui para ler exatamente do jeito que está. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Bem, essa pergunta é feita a Jesus nesse tom, ou nessa falta de compreensão, porque também Jesus já vem nos chamando a abrir a nossa atenção e compreender muito bem o que ele fala, a aceitar a sua palavra, e essa pergunta expressa uma tamanha incompreensão, né, do que Jesus vinha falando. Jesus falou sobre o reino dos céus, sobre o reino como é o reino de Deus, enfim. Expressa uma tamanha incompreensão. Se nós olharmos para a liturgia de ontem, Jesus explica o reino dos céus e usa a parábola da semente de mostarda. Que o reino dos céus é como uma semente de mostarda, né? Que é tão pequenininha, mas que, se for trabalhada, ela cresce e se torna uma árvore gigantesca. E a compreensão daqueles que estavam ali não conseguiam alcançar tal ensinamento. E é por isso que eles pensam: bem, se o reino dos céus é tão pequeno assim, e já havia uma vertente, né? Já havia ali um ensinamento por parte dos partidos que tinham essa obrigação de ensinar, de que a salvação era muito difícil. Se a gente olhar para todas as leis mosaicas, né, que eram as leis que o povo judeu seguia, a salvação era muito difícil, as leis eram muito rígidas, e Jesus acaba já em cima dessa observação de que as leis mosaicas eram muito difíceis de serem seguidas ou cumpridas, e Jesus ainda fala que o reino dos céus é pequenininho. Então eles não entendem muito bem e juntam uma coisa com outra, e fica na cabeça daquele homem que poucos se salvarão. Aí Jesus não dá uma resposta também muito clara, né? Jesus, ao invés de responder, não, vão se salvar todos, que seria a resposta fácil, né? Que seria a resposta que ele esperava, que seria a resposta talvez que você esperava para a sua vida, né? Do jeito que você está vivendo hoje. Mas Jesus coloca ainda mais uma parábola em que a compreensão também não vai ser tamanha para eles. Eles confundem mais um pouquinho a cabeça. Jesus, em vez de dizer, não, todos se salvarão, todos que observarem tudo o que eu ensinei, todos que observarem tudo o que eu mando, todos que caminham comigo, todos que me amam e que praticam esse amor, se salvarão. Seria uma resposta clara, objetiva, mas Jesus não faz isso. Jesus dá uma resposta até o quanto mais complicada do que do evangelho de ontem. Olha, esforce-se para passar pela porta estreita. Ele já tinha ideia de que o reino dos céus era pequeno. Ainda coloca para ele uma porta estreita. Ficou muito difícil a compreensão desse homem. Mas nós, nos dias de hoje, precisamos olhar para tudo isso e tudo que a igreja já viveu, tudo que a igreja já ensinou, tudo que os santos e santas de nossa igreja já testemunharam, e todos os ensinamentos que os doutores da lei já tiveram para nos orientar. Nós não podemos ter estas mesmas dúvidas. Nós não podemos olhar para o reino dos céus como uma coisa impossível, que era a visão que esse homem tinha no evangelho de ontem e de hoje. O reino dos céus não é uma coisa impossível, é uma coisa, pelo contrário, até muito possível, e Jesus se fez homem para nos provar isso, de que combater todas as seduções do mundo é possível, sim. Então, para mim e para você, é viável nos esforçarmos para entrarmos por esta porta estreita que Deus coloca no evangelho de hoje, para que nós tenhamos como missão de nossas vidas a nossa salvação. Agora, nós precisamos olhar para este homem do evangelho de hoje que faz essa pergunta e não podemos nos colocar na mesma situação que ele, né? Olha, talvez ele tenha dito, se essa porta é tão estreita
e esse reino dos céus é tão pequeno, eu não vou me esforçar para entrar nele. Pelo contrário, eu vou lutar cada vez mais para que a minha passagem por esta porta estreita se faça não por uma força que eu faça, mas por merecimento. Como que se eu estivesse recebendo um convite de honra para passar por esta porta estreita. Passar por esta porta estreita significa dizer não a todas as facilidades que o mundo nos coloca, sobretudo nos dias atuais. Na época de Jesus, já eram muitas as tentações, as seduções para nos desvirtuar do caminho da salvação. Hoje, isso se multiplicou e muito. Hoje a humanidade está cada vez mais perdida e se afastando de Deus, se afastando dos ensinamentos de Jesus Cristo, se afastando dos ensinamentos da igreja. E nós estamos observando cada vez mais uma sociedade doente, cada vez mais uma sociedade perdida, sem saber para onde está indo ou caminhando, sem rumo. É só parar e analisar a sociedade dos dias atuais. Está perdida, não sabe para onde vai, porque lutaram tanto por uma tal liberdade, e essa tal liberdade ofereceu uma falta de rumo, uma falta de direção para a sociedade. Eu acho que não é difícil concordarmos com isso. Haja vista que a doença do século é a depressão. Se essa tal liberdade, se essa tal felicidade, se esse caminho tão largo e sedutor fosse tão agradável e tão bom e tão salvador assim, por que a sociedade de hoje sofre tanto? Todas as pessoas que se convertem e viveram, né? Todas as pessoas que viveram essas seduções do mundo, todas as pessoas que se deixaram levar por essas influências mundanas, quando têm uma conversão verdadeira e passam a viver sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, sobretudo, há uma cura espiritual sobre essas pessoas, e essas pessoas conseguem se livrar de depressão, conseguem se livrar de uma vida regressa, consegue se livrar de uma falta de amor e consegue retomar tudo isso, sobretudo no plano familiar, que cada vez mais está se perdendo também nos dias atuais. Então nós podemos ter olhares atentos para com essa porta larga e essa porta estreita. Será que vale a pena olhar para essa porta larga com todas essas seduções, todos esses convites e continuar caminhando para esta mesma sociedade que acabamos de identificar como doente? Esse é o convite do dia de hoje. Não tenhamos uma incompreensão sobre o que é a palavra de Deus, né? Não sejamos ignorantes sobre os ensinamentos de Jesus Cristo e os ensinamentos da igreja. Nós temos hoje muitos suportes para ouvir essas palavras, até duras, porque no decorrer do Evangelho, ele vai dizer para nós que quando essa porta estreita se fechar, quem estiver do lado de fora não adiantará bater. Eu acho que isso fica muito claro para nós, que se a nossa conversão for tardia, nós vamos para um lugar onde ele mesmo, onde o próprio Cristo descreve como um local onde haverá choro e ranger de dentes. Eu não vou entrar neste pormenores, porque eu acho que é do entendimento de todos. Nós só precisamos olhar para a igreja, olhar para Jesus Cristo e identificar como caminho de salvação. Sim, é um caminho difícil. Sim, é um caminho de renúncias. Sim, é um caminho que muitas pessoas lá fora vão dizer que nós estamos caminhando ou remando contra a maré. Por isso a porta é estreita, porque muitas pessoas preferem a facilidade e a bonança, mas a bonança é agora, depois se tornará numa tremenda tempestade. E não é escondido isso de ninguém. Está nos evangelhos, o próprio Cristo falou e o próprio Cristo anunciou isso abertamente. Só não nos esqueçamos que o fim da caminhada está próximo. Jesus já está chegando em Jerusalém. E essa chegada em Jerusalém significa o final dos tempos para mim e para você.
que nós nunca sabemos quando acontecerá. Ou alguém aqui sabe quando irá morrer, ou alguém que sabe quando irá partir dessa para uma melhor. Então, este final de caminhada pode ser, ao sairmos daqui, Deus nos livre e nos guarde. Não quero que ninguém morra no dia de hoje, tá bom? Mas precisamos estar alertas para isso. A nossa conversão precisa ser de imediato e uma decisão muito acertada e de uma certeza muito grande para caminhar com esse Cristo. Rogo a Deus que você tenha esse discernimento e comece a vivenciar a igreja de uma forma, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, de uma forma autêntica, de uma forma verdadeira, de uma forma original, de uma forma verdadeira. Se entregue, abra o seu coração verdadeiramente para esse Cristo, que pode curar todas as suas mazelas, pode curar todas as suas feridas, pode te reestabelecer dentro da sua casa, pode reestabelecer o amor dentro do seu lar e pode te convidar, te receber de braços abertos nessa porta estreita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.